Era uma época de tumulto nas terras de Israel, com tribos dispersas e líderes locais competindo pelo controle. Foi nesse cenário que Davi, um jovem pastor e músico, emergiu como uma figura notável. Sua história é narrada na Bíblia, principalmente nos livros de Samuel. Davi foi ungido por Samuel como o futuro rei de Israel, um ato que o colocou em rota de colisão com o então reinante Saul. O confronto se tornou inevitável. Mas Davi, apesar de sua juventude, mostrou-se um guerreiro corajoso e habilidoso ao derrotar o gigante Golias, em uma batalha épica. Esse feito lendário catapultou sua reputação e conquistou a amizade do filho de Saul, Jonatas. Embora perseguido por Saul, Davi ganhou o apoio de diversas tribos e logo liderou um exército valente. Ele travou guerras contra inimigos internos e externos, incluindo os temíveis filisteus. A morte de Saul em batalha deixou Israel em um estado de fragmentação, com o filho de Saul, Isbosete, sendo proclamado rei em algumas regiões, enquanto Davi governava em Judá. A verdadeira unificação de Israel só ocorreu quando Davi, com seu exército leal, empreendeu a conquista de Jerusalém, então uma fortaleza dos jebuseus. As muralhas da cidade pareciam intransponíveis. Mas Davi e seus homens encontraram uma passagem secreta, permitindo-lhes entrar sorrateiramente na cidade. Jerusalém caiu nas mãos de Davi, tornando-se a capital de seu reino unificado. A conquista de Jerusalém foi uma das campanhas mais significativas da vida de Davi. Um desafio que marcaria sua jornada em direção à unificação de Israel. Com os preparativos para a batalha, Davi estava decidido a tomar Jerusalém, pois reconhecia a importância estratégica da cidade. Ela estava situada em uma posição central, facilitando o controle sobre a região montanhosa de Judá e as rotas comerciais. Além disso, a cidade estava fortemente fortificada, com altas muralhas e defesas robustas, desafiando qualquer tentativa de conquista. Davi reuniu um exército composto por guerreiros leais, que o seguiram em suas aventuras. Desde seus dias de fuga de Saul, o grupo cresceu em número e experiência, formando uma força considerável. No entanto, eles sabiam que enfrentar Jerusalém seria um desafio formidável. Com as defesas da cidade de Jebus, Jerusalém, naquela época, era conhecida como Jebus e era ocupada pelos jebuseus. A cidade estava construída em um terreno elevado, rodeada por muralhas imponentes. Suas defesas incluíam torres de vigilância, uma cidadela fortificada e um suprimento de água que tornava um cerco prolongado difícil de ser sustentado. O comandante dos jebuseus, chamado Araúna, estava determinado a proteger sua cidade contra qualquer invasor. Ele liderou as defesas da cidade com tenacidade e habilidade, com o desafio de entrar em Jebus. Davi e seus homens estudaram atentamente a topografia de Jebus. Foi nesse momento que um informante revelou uma passagem secreta, que poderia permitir a entrada sorrateira na cidade. Davi sabia que essa era sua melhor chance de sucesso. Com a passagem secreta revelada, na escuridão da noite, Davi e seu exército se aproximaram da passagem secreta. Com discrição e determinação, eles avançaram, surpreendendo os jebuseus que guardavam a cidade. As sentinelas, desatentas e confiantes em suas defesas, foram pegadas de surpresa.
A batalha nas ruas de Jebus foi feroz, com os homens de Davi enfrentando a resistência jebuseia. No entanto, a surpresa do ataque e a determinação de Davi prevaleceram. A cidade caiu nas mãos de Davi, marcando a conquista de Jerusalém. Jerusalém se torna a capital. Com Jerusalém sob seu controle, Davi a rebatizou como a Cidade de Davi, e a estabeleceu como a capital de seu reino unificado. Ele trouxe a Arca da Aliança para a cidade, tornando Jerusalém um importante centro religioso e símbolo da unidade de Israel. Com Jerusalém sob seu controle, Davi trouxe a Arca da Aliança para a cidade, estabelecendo-a como um importante centro religioso. Ele também expandiu seu território, subjugando nações vizinhas e estabelecendo Israel como uma potência regional. No entanto, Davi não estava livre de conflitos internos e problemas. Seu caso com Beit-seba, uma mulher casada, e o subsequente assassinato de seu marido Urias, trouxeram repreensão divina e desafios políticos. Apesar disso, Davi é lembrado como um dos maiores reis de Israel, conhecido por suas habilidades como guerreiro, poeta e músico. Sob seu governo, as bases para o Templo de Jerusalém foram estabelecidas, embora a construção completa fosse deixada a seu filho, Salomão. A era de Davi e sua unificação de Jerusalém e Israel marcaram um ponto de virada na história de Israel, contribuindo para a formação do povo judeu e a crença religiosa que perdura até os dias de hoje. Essa é a história de Davi, o pastor que se tornou rei, a guerra pela cidade de Jerusalém e a unificação de Israel. Um relato de coragem, triunfos e desafios que moldaram uma nação e sua fé. Por que Davi foi escolhido por Deus? O coração de Davi. Deus viu o coração de Davi como sendo o segundo o seu coração. Isso significa que Davi possuía humildade, disposição para aprender e seguir a vontade de Deus, bem como arrependimento sincero quando pecava. Deus valoriza um coração quebrantado e contrito. Sua fé. Davi demonstrou uma profunda fé e confiança em Deus, desde seus primeiros dias como pastor, enfrentando o gigante Golias com fé inabalável. Sua fé o distinguia como alguém que dependia de Deus em todas as circunstâncias. Sua unção por Samuel. Deus instruiu o profeta Samuel a ungir Davi como rei, apesar de sua posição como o caçula da família de Jessé. Isso mostrou que a escolha de Davi era divina, e não se baseava em fatores humanos, como sua aparência ou posição social. Sua habilidade em louvor e adoração. Davi era um habilidoso músico e poeta, autor de muitos salmos que expressam adoração e confiança em Deus. Ele ajudou a estabelecer a importância da adoração a Deus no culto e na vida do povo de Israel. Seu liderança militar e política. Davi demonstrou habilidades de liderança notáveis, tanto como comandante militar ao derrotar inimigos de Israel, quanto como rei ao unir as tribos de Israel e estabelecer Jerusalém como a capital. Promessa de Deus. Deus havia feito uma promessa a Davi por meio do profeta Natã, prometendo que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. Essa promessa era uma parte importante do plano divino para a linhagem messiânica. Davi não era perfeito e cometeu erros, como o episódio de adultério com Beit-seba e o assassinato de Urias. No entanto, sua disposição para se arrepender e retornar a Deus, juntamente com seu profundo relacionamento espiritual, foram fatores determinantes em sua escolha como rei.